Sim. Olá pessoal, tudo bom? Então, eu vim aqui agora para falar sobre o nosso assunto que foi disponibilizado lá na plataforma, população mundial. Então, atualmente o nosso planeta ele tem cerca de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. É um verdadeiro formigueiro humano. Mas essa quantidade de pessoas não está distribuída no nosso planeta de forma igualitária entre os continentes ou entre os quase 200 países que o nosso mundo possui, nosso planeta possui. Então, existem países que têm cerca de 1.000 habitantes. É muito menos do que tem na Feira Grande, por exemplo. Assim como existem países que têm muitos milhões de habitantes e existem outros de um grupo que tem bilhões de habitantes. B de bola, bilhões. Veja bem, primeiro, é preciso que a gente não confunda continente com países. Continentes são grandes extensões de terra emersas, ou seja, que estão para fora da água, que está sendo representado por essa cor azul aqui no mapa, no globo. Convencionou-se de dividir o planeta em 6 continentes. São eles: América, tudo isso aqui, onde tem o nosso país, por exemplo, África, aqui Europa, muito próximo à Ásia, a Oceania e aqui a Antártica. A Antártica não tem país. Todos os outros 5 continentes existem países. Eu sei que eu mostrando esses continentes aqui para vocês não vai ficar muito bom a delimitação de cada continente. Por exemplo, a Europa e a Ásia são bem próximos, bem juntos. Então não tem como ver daí, por essa imagem, direito, onde é que começa e onde é que termina a Europa. Mas lá no material de vocês vão poder acompanhar a localização de cada um desses continentes que está lá distribuído por cores diferentes. Tá bom? Então veja só. O nosso assunto, população mundial. Atualmente, o Brasil tem cerca de 211 milhões de habitantes. É sempre um número aproximado, porque todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Da lista que eu passei para vocês dos países mais populosos do mundo, primeiro, o que são países populosos? São aqueles países que têm um grande número de habitantes. Eu passei para vocês a lista dos 10 mais populosos do mundo e o Brasil é um deles. Primeiro país mais populoso do mundo é a China. A China fica na Ásia. É esse mapa aqui rosa. Lá tem tanta gente que é bilhão de pessoas. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. País que tem bilhões de pessoas, bilhão, né? Somente a China e a Índia. A Índia fica aqui próximo da China. Índia aqui do amarelo e a China aqui do rosa. China 1 bilhão e 300 milhões. Índia 1 bilhão e 100 milhões. Terceiro lugar, a gente vem para o nosso continente, a América. Terceiro lugar fica os Estados Unidos. Quarto lugar, a gente volta para a Ásia, que é o continente que tem o maior número de países mais populosos do mundo. É a Indonésia. Esse país aqui alongado, tá? Formado por várias ilhas, todo estreito aqui. Quinto lugar e sexto lugar, uma curiosidade. Até o ano passado, quem ocupava o quinto lugar era o Brasil, durante muito tempo. E o sexto lugar, o Paquistão. Só que numa recontagem que foi feita, descobriu-se no ano passado que o Paquistão tomou o lugar do Brasil. Veja só, não foi de um lugar para o outro, porque todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Mas quando foi feita uma nova contagem oficial, depois de alguns anos, descobriu que o Paquistão já tinha mais gente do que no Brasil. Agora olha aqui. Brasil desse tamanhão, com 211 milhões de habitantes atualmente, lembrando, número aproximado, e o Paquistão aqui,
nesse que está com o entorno vermelho aqui, bem menor, e tem mais pessoas do que tem no Brasil. A quantidade está lá no material. Sétimo lugar, uma curiosidade sobre esse país. Olha só, se o Brasil hoje ocupa o sexto lugar, e de novo, olha o tamanhão do nosso Brasil, que é um dos maiores do mundo. O sétimo lugar é Bangladesh, esse daqui, ó, pequenininho, com relação ao nosso país. Ele ocupa o sétimo lugar em termos de países mais populosos do planeta. Oitavo lugar, deixa eu lembrar aqui, oitavo lugar, vou olhar pelo material que eu mandei para vocês. Oitavo lugar. Nigéria. Nigéria é o único país da África que aparece na relação dos 10 países mais populosos do mundo. Agora, olha só que curioso. A Nigéria é o país da África que é mais populoso do continente. Mas a África, o continente africano, tudo isso daqui, ó, cerca de 50 países juntos, que são os países africanos, o continente africano é o segundo continente mais populoso do mundo, tá bom? Sendo que, nesses cerca de 50 países aqui, juntando tudo, tem menos pessoas do que tem na China, por exemplo, que é o mais populoso do planeta. Aí, aqui na África, nasce muita gente, mas também morre muita gente numa idade relativamente baixa. Por isso que lá não temos outros países nessa relação também de países mais populosos do mundo, tá bom? Não, pelo menos nessa lista dos 10. Os que ficam em nono lugar e em décimo também são da Ásia. A Ásia é o continente mais populoso do mundo. O gigante aqui é a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, mas tem algumas áreas que são geladas. Então são áreas que não são favoráveis à existência, ao homem habitar lá, né? Ao ser humano habitar certos territórios de lá da Rússia. Então lá na Rússia lá na Rússia tem uma quantidade populacional que deixa esse país como o nono mais populoso do mundo. E o décimo é o Japão, que é esse daqui que fica perto da Rússia também e que é, como eu falei agora há pouco, asiático. E aí, esse é o que eu tenho para falar para vocês com relação a esse assunto, população mundial. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau!